Nessa segunda parte da nossa aula, vamos resolver todas as questões de revisão para ajudar vocês na hora da prova. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente nós aqui, todo mundo em casa, quietinho, mas todo mundo junto em transmimento de pensação, entendeu? Beleza? Gente, vamos para a nossa segunda parte da aula, vou resolver as questões com vocês, página 14, página 19, página 20. Vou resolver algumas questões com vocês para deixar vocês mais tranquilos para a nossa prova e mais práticos, com mais prática também, para a gente poder treinar muito bem isso aí. Tudo bem? Bora para a nossa aula, então, fazer algumas questões. Peguem o material de vocês, revisem a matéria e vamos fazer. Nossa primeira questão, na página 14, vou ler com vocês, anotando as partes mais importantes. Continuem comigo, ó. Quais das afirmações a seguir são verdadeiras? Então, o que ele quer que nós destacamos para ele são as afirmações verdadeiras. Ó, vamos comigo aqui. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? Vamos pensar aqui que a partícula seja a árvore que eu citei para vocês no caso da minha filha no carro. No referencial da minha filha, ela está em repouso, mas no referencial de vocês, ela está em movimento. Então, isso aqui é verdade, né? Assim, pode ser, sim. Referencial muda tudo. Tudo depende do referencial, não se esqueçam disso. Olha só, a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado? Vamos pensar sobre isso. No caso da minha filha, olhando para a árvore, ela tem uma trajetória que ela desloca, né? Assim, como minha filha está parada, ela vê a árvore passando, então para ela, né, se a árvore estivesse andando, a árvore deixaria um rastro atrás dela. Isso seria uma trajetória. No seu referencial, a árvore está parada, ela tem trajetória? Não, não tem trajetória. Então, isso aqui também é verdade, também depende do referencial. Gente, tudo depende do referencial, tá? Afirmativa 3. Se a distância entre dois corpos permanece constante, então um está em repouso em relação ao outro. Isso aqui é importante, né? Então, um está em repouso em relação ao outro. O que a gente pode pensar? Vamos analisar isso aqui com calma, ó. Você tem aí dois carros parados, vamos pensar assim, dois carros parados, a distância entre eles é constante? Então, se você olhar para o outro carro, a distância não muda. Então, você vai falar, o carro está parado porque a distância entre eu e ele não muda no referencial dele, né? Agora, por exemplo, vamos pegar os dois carros em movimento. Vamos pegar a minha filha, que o referencial dela é um pouco melhor para a gente usar esse exemplo aí, ó. Mas eu estou no carro com a minha filha, logo na frente da gente tem um outro carro, nós dois estamos em movimento com a mesma velocidade. O que isso quer dizer, né? Que conforme um carro anda, o outro anda, muda a distância entre eles? Não, porque eles têm a mesma velocidade, né? Então, minha filha olha para o carro da frente e fala, papai, o carro da frente está parado? Aí eu falo, não sei, filha, por que você acha isso? Ela vai falar, a distância dele não muda, ele não está indo nem para mais longe, nem para mais perto, então ele está parado. Né? Porque no referencial dela, ela está parada, a distância do carro não muda, então ela fala, ó, aquele carro está parado. Você percebeu como é legal essa questão? Então ele fala assim, ó, se a distância entre dois corpos permanece constante, então um deles está em repouso em relação ao outro. Até aqui, com os exemplos que eu dei para você, você vai dizer, sim, eles estão em repouso. Porém, tem um exemplo que foge disso. O exemplo que foge disso é o caso de rotação, né? Você pode usar o ventilador, é um exemplo que dá para a gente fazer isso. Ou ainda, né, no caso, se as órbitas fossem círculos perfeitos do nosso sistema solar, você tem o Sol lá no centro do nosso sistema solar, a Terra orbitando ao redor dele, né? A Terra nesse movimento de translação ao redor do Sol. A distância entre eles aqui vai ser sempre quem? A distância entre eles vai ser sempre o raio. Essa distância muda conforme a Terra está ao redor dele? Não. Mas aí, quando você lê de novo, né, a alternativa 3, ele fala assim, se a distância entre dois corpos permanece constante, então um está em repouso em relação ao outro. Esse exemplo quebra. Como esse exemplo quebra, nós podemos afirmar que a afirmativa 3 está errada. Entenderam isso aí, gente? Beleza? Vamos então para a questão número 3, na mesma página, página 14. Ó, vamos ler juntos aí. Como sempre, eu vou destacando com vocês as partes mais importantes para a gente resolver essa questão. Ó, um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea
obedecendo a função horária S igual a 40 mais 8t. No SI, né? Não pode esquecer disso. Determine, ele fala a posição inicial. Bom, ele só me perguntou a posição inicial. Será que a gente consegue achar mais informações além da posição inicial? O que a gente vai fazer? Ó, vamos resolver aqui o item A. Então, a função horária do espaço que ele deu para nós é essa, S igual a 40 mais 8 vezes t. Que expressão que é essa? Lembram-se, essa expressão é o nosso sorvete. Isso aqui é um método de resolução que a gente chama de comparação termo a termo. O que a gente vai fazer em relação a isso aqui? Vou comparar termo a termo. O nome é esse. Então, ó, tá na mesma ordem, né? Então, S igual a alguma coisa sozinha e aqui mais uma outra coisa que multiplica o tempo. Olha só, outra coisa que multiplica o tempo e um cara sozinho. Então, tá correto, tá na mesma ordem. Estou falando isso para vocês porque às vezes isso pode aparecer trocado. E aí você só destroca, tá bem? Ó, então, olha esse cara aqui. Quem que esse cara vai ser? O S0, então, vale quanto? Já descobrimos, né? E aí, descobrimos aqui também, ó, mais uma coisa. Quanto vale a nossa velocidade, né? Achamos algumas informações, inclusive informações a mais até do que ele pediu. Então, onde chegamos? Qual conclusão tiramos? Que o espaço inicial é igual a 40 metros e a nossa velocidade é igual a 8 metros por segundo. Tudo no Sistema Internacional. Beleza, gente? Belezinha? Então, ó, agora vamos para o item B. O item B, o que ele pergunta para nós? Sua posição, então ele quer saber o espaço, no instante igual a 3 segundos. Ele me deu o tempo, né? Então vamos reforçar isso. Ó. Eu quero saber o espaço quando o tempo for igual a 3 segundos. Como é que a gente resolve isso? Simplesmente pegamos a função horária que ele passou para nós, essa aqui, S igual a 40 mais 8 vezes t, e substituímos o valor do tempo aqui, né? Substituímos o 3 aqui. Vai ficar assim, ó, S igual a 40 mais 8 vezes 3. Já conversei com vocês em sala de aula, né? Brinquei que ia dar um croque, dar um peteleco na orelha de quem errasse isso aqui. Não pode somar o 40 mais 8. A multiplicação tem prioridade em relação à soma. Primeiro você tem que resolver essa multiplicação. Então, 8 vezes 3 vai ser igual a 24. E aí você perceba que 40 mais 24, então a nossa resposta vai ser igual a 64 metros. Gente, não pode somar aquilo ali, hein? 40 mais 8, não pode fazer isso. Primeira multiplicação, beleza? Então vamos só destacar a resposta aqui. Item B, a resposta é essa. Vamos direto para o item C. O item C está perguntando para nós, ó, o instante. Então, pô, o que é o instante? É tempo, né? Então ele quer saber o tempo em que o ponto material passa pela posição 120 metros, né? Então, para resolver o item C, a gente quer o tempo e ele deu para nós o espaço. E o espaço vale 120 metros. Beleza? Vamos resolver isso novamente. Simplesmente substituiremos na função horária. Então, ó, S igual a 40 mais 8 vezes t. Olha o 120. O 120 vai vir para cá, no lugar do espaço. Tudo bem, gente? Então, ó, 120 é igual a 40 mais 8 vezes t. Vamos resolver isso aqui rapidinho. Ó, o 40 vai para cá, então vai ficar 120 menos 40. Isso vai dar 80, que é igual a 8 vezes t. Passamos o 8 dividindo, 80 dividido por 8, a gente acha então o valor de tempo sendo igual a 10 segundos. E essa é a resposta do item C. Belezinha, gente? Estão acompanhando? Manda dúvida para mim, hein, cara? Não esquece disso não, manda dúvida aí, gente. Ó, vamos para o item D, direto aqui, ó, sem parar. Item D, o que ele está perguntando para nós? O deslocamento escalar do móvel entre os instantes 1 e 5. Então, esse deslocamento escalar que ele está falando aqui, ó, é o nosso ΔS, tá? Então, o que ele quer? Ele quer de nós o ΔS, só que entre quais intervalos de tempo? Então, ele quer o ΔS, qual que é o final? 5. Então, vai ser o espaço 5 menos o espaço 1. Tudo bem? Então, eu preciso achar o espaço quando o tempo vale 5 segundos e eu preciso achar o espaço quando o tempo vale 1 segundo. Vamos calcular isso aqui? Vamos calcular aqui do lado. Ó. Então, o S5. Vou resolver rapidamente porque já fizemos algo muito parecido com isso no item B aqui. Ó. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 40 mais 8 vezes... Quanto vale o tempo agora do S5? Vale 5. Ó, vamos resolver rapidinho isso aqui, gente.
8 vezes 5, não faz a soma 40 mais 8, hein? 8 vezes 5, 40, 40 mais 40, então o nosso S5 vai ser igual a 80 metros, tudo bem? Vamos resolver também o S1, o S1 vai ser igual a 40 mais 8, que multiplica 1, e aí aqui está muito mais fácil, 8 vezes 1, 8, mais 40, então o nosso S1 é igual a 48 metros. Pegaram aí, gente? Tranquilo isso? Deu para entender? Sim, né? Ainda não acabamos a questão. Vamos voltar para a parte em vermelho aqui e aí a gente finaliza essa questão. Então, ΔS vai ser igual a S5. Achamos lá 80, vamos substituir aqui, menos o S1 que é 48. Então, resolvendo esse ΔS aqui, temos uma resposta 32 metros. Tudo bem, gente? Essa é a nossa resposta. Beleza? Entenderam? Tudo tranquilo? Maravilha! Vamos então agora para a questão número 4, ainda na mesma página, ainda na página 14, a questão da Joaninha. Novamente, vamos fazer junto, anotando as coisas mais importantes, destacando tudo, e vamos lá resolver. Ó, no quadriculado seguinte, está representado o caminho percorrido por uma joaninha eletrônica, em que o menor quadrado tem lado cujo comprimento representa 1 metro, tá? Então, todos os quadradinhos que você pegar nessa figura aqui tem lado de 1 metro, né? Se você pegar essa distância aqui, essa distância equivale a 1 metro. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos continuar então. Ó, qual a distância percorrida pela joaninha do ponto C ao ponto A? Então, aqui a gente tem que ter muita calma, né? Porque a gente tem que seguir todo o caminho. Olha só o que a joaninha fez. Ela veio por aqui, veio para cá, foi subir para lá. Beleza? A parte que é quadradinhos é só a gente contar, né? Então percebam que esse pedaço aqui, ó, né, a gente já conversamos sobre isso, então esse pedacinho aqui, ó, eu não vou mexer nele porque vai formar aqui um triângulo, e aí para a gente calcular a hipotenusa desse triângulo, não dá para resolver agora, tá? Mas o que dá para a gente fazer agora é anotar os ladinhos. Então, ó, presta atenção comigo aqui, ó. Desse ponto aqui, onde termina o nosso triângulo, até aqui, ele andou 2, depois desceu, andou 3, virou para a esquerda, andou mais 1, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui ele andou 5, faça na sua apostila, conte comigo. Depois aqui ele andou mais 4, aqui ele andou mais 2 para cima, e aqui ele andou mais 5 para a esquerda, tá? O que a gente faz agora? Simplesmente somamos. Então, ó, a distância que é o que ele está perguntando para nós, ele chamou de distância, eu vou chamar de D, vai ser igual a... Não pode esquecer, falta essa parte. Então, 2 mais 3, 5, 6, 11, 15, 22. Tá? Então, temos, por enquanto, 22 metros. Falta o triângulo ali. Se você notar comigo, esse triângulo dá para a gente calcular quanto vale a hipotenusa dele. Tá? Então, vou desenhar esse triângulo aqui. Está aqui o nosso triângulo. Notem comigo aqui, ó, 2 e aqui também 2. Então, aqui vai ser 2. E aqui também vai ser 2, e o que interessa para nós aqui seria essa hipotenusa, tá? Já resolvemos isso, vou resolver rapidinho com vocês aqui, só para a gente não perder muito tempo. Então vai ser um Pitágoras, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Temos aqui então que o nosso x ao quadrado é igual a 2 vezes 4, e aí a gente descobre que o nosso x é igual a 2 vezes raiz de 2 metros, tá? Vamos substituir isso aqui também, porque a nossa distância estava faltando, estava incompleta, né? Então, a nossa distância vai ser 2 vezes raiz de 2 mais 22. Se você quiser, dá para a gente melhorar um pouquinho isso aqui ainda, colocar o 2 em evidência. Então, vai ficar 2 que multiplica raiz de 2 mais 11 metros, tá? Então, essa é a resposta do item A. Tudo bem, gente? Vocês entenderam aí? Tranquilo? Né? Ó, ficou legal, né? O desenho aqui, tudo certinho. Bom, vamos para o item B, ver o que ele está perguntando para nós. Vou grifar com vocês. Qual a distância em linha reta entre o ponto de partida C da joaninha até o ponto de chegada A? Então, o que ele quer é que a gente faça uma linha reta aqui para saber qual que é a distância do ponto C ao ponto A. Então, fazendo uma linha reta, ó, direto aqui. Tudo bem? Percebam novamente aqui, ó, formamos um outro triângulo, também é um triângulo retângulo, e aí a gente precisa calcular quanto vale essa hipotenusa, tá? Vou tirar esse triângulo daqui, trazer ele mais para baixo,
Tá aqui o nosso triângulo. Percebam que eu não fiquei muito preocupado com a precisão dele, só simplesmente redesenhei porque eu só quero calcular, tá? Então, ó, vamos contar. Aqui embaixo eu tenho 2 quadradinhos, então esse cateto aqui vale 2. Aqui vamos contar, ó, 2, 4, 6. Esse cara aqui vale 6. E o que a gente quer encontrar é esse y aqui. Novamente um Pitágoras, então y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, temos então um 36 mais 4, 36 mais 4 é igual a 40, então o y ao quadrado vai ser igual a 40. Para melhorar um pouco isso, eu vou escrever o 40 como sendo 4 vezes 10. Por que eu fiz isso? Porque eu sei quanto é a raiz de 4, não sei quanto é a raiz de 10, e a resposta vai ficar exatamente assim, né? Então y é igual a 2 vezes o nosso raiz de 10. Ó, essa resposta é em metros, e terminamos também essa questão. Beleza, gente? Tranquilo? Então, relembrando, vamos para mais uma questão. Agora estamos na página 19, vou fazer com vocês a questão 6. Ó. Qual é em quilômetros por hora? O cara já perguntou para nós a velocidade, né? Ele não falou que é velocidade, mas aparece aqui. A gente já sabe que é uma resposta em quilômetros por hora. Então, ó, qual é em quilômetros por hora a velocidade escalar média? Lembra que conversamos sobre velocidade escalar média de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros? O que é isso? O nosso ΔS em 20 minutos. E isso é o nosso tempo. Vamos anotar aqui para não deixar passar nada. Então temos aqui, ó, o nosso ΔS igual a 1.200 metros e temos aqui o nosso ΔT, que é igual a 20 minutos. Bom, ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então isso aqui está em metros, temos que passar para quilômetro, e isso aqui está em minuto, temos que passar para hora. Lembra como é que faz isso aqui? Ó, não é o 3.6. Eu sei que tem gente que fala, é 3.6. Não é o 3.6. O 3.6 é para trocar o valor da velocidade, quilômetros por hora ou para metros por segundo. Lembram disso? Beleza. Então, ó, aqui, se você não lembra, você pode fazer uma regrinha de 3. Como é que ela fica? Fica assim, ó, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, 1.200 metros corresponde a x. Resolvendo isso, temos 1000x é igual a 1.200 metros. Passando o 1.000 dividindo, temos que x é igual a 1.200 dividido por 1.000. Né? E aí, essa resposta vai ser igual a 1,2 quilômetros. Temos a resposta já em quilômetros. Tudo bem? Então, vou guardar essa informação, muito importante para nós. Vamos agora resolver a parte do tempo. O tempo, você pode fazer a mesma coisa. Ó, 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 20 minutos corresponde a y hora. Tudo bem? Então, ó, vamos resolver isso aqui. Temos 60y é igual a 20. Multipliquei em cruz aqui, né? Então, esse nosso y vai ser igual a 20 por 60. Dá para a gente simplificar algumas coisas, esse zero com esse zero. Dividimos aqui 2 por 2 e dividimos aqui o 6 por 2. Então, fazendo essa simplificação, você acha o valor de que o y é igual a 1/3 de hora. Ah, mas você vai deixar assim? Não vai resolver? Não vai melhorar? Não, vou deixar assim mesmo, tá? Por quê? O que ele quer saber? Ele quer saber justamente quanto vale a velocidade. E aí, para a gente terminar essa questão, a velocidade é igual a ΔS por ΔT. Temos aqui, então, o nosso ΔS, que vale 1,2, dividido pelo nosso tempo, que é 1/3. Lembrem-se que isso aqui é uma fração. Como é que você resolve uma divisão de fração? Conserva a primeira fração, 1,2 por 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa velocidade vai ser igual a 3,6 km por hora. Lembraram? Entenderam? Tudo bem, gente? Ó, então, essa aqui é a nossa resposta final. Tudo bem? Ainda na página 19, vamos agora para a questão número 7, tá? A figura esquematiza a trajetória aproximada da Terra no seu movimento de translação em torno do Sol. Estime o tempo necessário, então a pergunta dele é quanto vale o tempo, para que a luz do Sol alcance a Terra. E aí ele deu aqui para nós, olha a velocidade da luz, e ele deu para nós aqui também outra informação importante, a distância, né, do Sol
até a nossa querida Terra. Vamos anotar essas informações? Então, o que nós temos aqui? A velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. E aí o raio, ou a distância, ou o ΔS, né, da nossa querida Terra até o Sol é igual a 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros, tá? Notem que aparece aqui uma diferença, né? Aqui nós temos quilômetro e aqui nós temos metro. Devemos transformar um dos dois. É mais fácil transformar o quilômetro. Legal você perceber e lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Só que esse 1000 também pode ser escrito da forma de 10 à terceira metros. Tudo bem? Então, ó, vamos substituir no lugar do quilômetro esse 10 à terceira metro. Então, essa nossa distância vai ser igual a 1,5 vezes 10 à oitava vezes 10 à terceira metro. E aí, melhorando um pouquinho mais, essa nossa distância vai ser 1,5 vezes 10 à 11ª metro. Temos todas as informações necessárias para resolver essa questão. Ó, temos aqui velocidade, temos aqui a nossa querida distância, e aí a pergunta dele é justamente qual é o valor do tempo, quanto tempo demora para essa luz chegar aqui na Terra, tá beleza? Ó, tem a expressão velocidade, é ΔS por ΔT, mas é importante você lembrar que essa expressão também pode ser escrita assim, velocidade é igual a distância pelo tempo, tá? Vou usar esses valores para a gente calcular. Então, a nossa querida velocidade, vou passá-la dividindo, o valor do tempo que eu vou passar multiplicando, então vou trocar esses dois caras aqui, e aí a gente descobre que o tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Tudo bem, gente? Só substituir aqui então. Vamos substituir. O tempo vai ser igual à distância. Achamos, é 1,5 vezes 10 a 11 dividido pelo valor da velocidade, que é 3 vezes 10 à oitava. Beleza aqui, gente? Vamos resolver juntos então. Ó. Aqui dá para a gente dividir. 1,5 dividido por 3, ó, dá para simplificar. Isso aqui vai dar 0,5, tudo bem? Então, continuando aqui. O tempo vai ser igual a 0,5 vezes... Vamos fazer de cabeça isso aqui, ó. O 8 vai para cima, troca o sinal, então vai ficar 11 menos 8 vezes 10 à terceira. Então, esse nosso tempo vai ser igual a 0,5 vezes 1000. Então, esse tempo vai ser igual a 500, ó, olha aqui, segundos. Então, aqui também vai ser igual a 500 segundos, beleza? Temos aqui a nossa resposta. Talvez, se você quiser deixar isso um pouco melhor, para você entender em minutos, é só você dividir isso aqui por 60, tá? Então, dividindo por 60, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente pode pensar. Então, esse tempo aqui vai ser igual, perto de 500, um número que seja múltiplo de 6, porque eu vou dividir por 60. Então, eu tenho aqui, ó, 480 mais 20, isso totaliza 500. Por quê? O que eu vou fazer? Vou dividir só esse cara aqui por 60. Então, esse tempo aqui vai ser igual a 8 minutos mais 20 segundos. Esse é exatamente o tempo que a luz do Sol demora para chegar até o nosso planeta. Entenderam, gente? Bora fazer mais uma questão? Então, acompanha comigo aí, mais uma questão. Ainda na página 19, vou fazer com vocês a questão número 8. Né? Dei uma exagerada aqui na figura para deixar um pouco mais visual para a gente, mas vamos lá, lendo e anotando. Ó, a figura ilustra trechos de algumas alamedas de uma região plana da cidade. Uma pessoa que caminha com velocidade escalar constante de 3,6 km por hora, vamos relembrar o que é isso, necessita ir do ponto A ao ponto B. Está aqui o ponto A, está aqui o ponto B. Qual o menor intervalo de tempo possível para o deslocamento ao longo das linhas pontilhadas? Isso aqui é muito importante para nós, né? Porque ele fala assim, ó, qual o menor intervalo de tempo possível. Então, como você quer o menor intervalo de tempo possível, você também tem que ter a menor trajetória possível, né? Então, isso faz muita diferença para nós. Notem comigo um quadrado, tá? A minha pergunta para vocês é, qual é a menor distância para eu sair desse ponto aqui em cima e chegar até esse ponto? Você pode pensar, você vai aqui por baixo e vem até aqui. Beleza, é um caminho. Mas eu posso fazer esse caminho aqui em linha reta, vir direto aqui? Qual o menor caminho? Passando pela diagonal ou andando pelos catetos desse triângulo que se formou?
passando pela diagonal. Então, não é difícil você perceber que se você escolher o caminho de baixo, você vai ter que fazer todo esse trajeto aqui. Se você escolher ainda esse outro caminho aqui, ó, você vai andar, na verdade, a mesma distância. Só que aqui, ó, é mais ou menos igual a gente fez ali em cima, né? Isso aqui é como se fosse uma diagonal, tá? Então, o menor caminho, com certeza, vai ser saindo do ponto A em linha reta até esse ponto, depois vindo até esse outro ponto aqui, tudo bem? Esse é o menor caminho, esse vai ser o nosso menor tempo, então a gente precisa, já sabendo da velocidade, a gente precisa saber quanto vale esse ΔS aqui. Tudo bem, gente? Beleza isso? Ó, eu vou apagar esse exemplo aqui do nosso quadrado e vou explicar para vocês como é que fica a transformação de quilômetros por hora para metro por segundo, se é que vocês não se lembram disso. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vamos lembrar? Eu tenho quilômetro por hora e tenho metro por segundo. Lembra disso? Como é que a gente faz, né? O número mágico, vocês já lembram, o número é 3,6. Então, se eu quero transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, o que você tem que pensar? Qual é maior? Quilômetro ou metro? Hora ou segundo? As duas comparações, esse cara é maior. Então, se você quer transformar algo maior em algo menor, você vai dividir por 3,6. Agora, daqui para cá, o que está acontecendo? Você está transformando algo menor em algo maior. Então, você precisa multiplicar por 3,6. Lembraram disso? Bom, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque ele já deu para nós aqui, ó, um valor de velocidade. A velocidade que ele deu para nós é 3,6 km por hora. Simplesmente dividimos por 3,6 e aí a gente acha o valor da velocidade como sendo 1 metro por segundo. Maravilha? E aí temos então o novo valor de velocidade. Agora, precisamos saber o ΔS, né? Já que a gente quer saber o tempo, né? Ele perguntou isso para nós, qual é o menor tempo possível. Então, a dúvida aqui é qual é o valor do tempo. Então, precisamos achar quanto vale o ΔS. Então, notem comigo aqui uma coisa que vai ser muito importante para nós. Ó, daqui até aqui dá 220, mais 150, isso vai ser 370, tudo bem? Então, se você quiser anotar comigo, ó, esse pedacinho aqui, daqui até aqui, isso vale 370 metros. Tudo bem? Então, 370 metros. Falta achar quanto mede essa distância aqui, ó. Essa distância é fundamental para nós. E aí, se você me ajudar, vou desenhar um triângulo para nós. Tá lá, apareceu, virou um triângulo, ainda bem, porque estava bem retinho, né? E aí, o que interessa para nós? Ó, eu vou tirar esse triângulo dali, tá? Para deixar um pouco melhor. Então, vou pegar aqui o triangulinho. Vem para cá, triângulo. E aí eu quero que vocês me ajudem a entender o que está acontecendo. Só deixa eu destacar aqui para vocês uma coisa, que é justamente esse triângulo que a gente desenhou. Tá aqui, tá? Ó, o que interessa para nós aqui em relação às medidas? É isso que interessa para nós. Vamos pegar aqui as medidas. Esse lado do triângulo é igual a esse lado, que é igual a 160 metros, tá? A parte de cima aqui, ó, 150, né? Então esse pedaço todo aqui vale 150. Todo esse pedaço aqui de baixo vale 270. Então, pensa comigo. Tudo isso aqui, menos esse cara aqui, vai dar a base do nosso triângulo. Então, 270 menos 150, isso dá 120. O que a gente precisa encontrar agora é esse x aqui, tá? Vocês lembram? Já resolvemos isso. Isso é muito legal de fazer. Então, é um triângulo 3, 4 e 5. É um triângulo 3, 4, 5. Lembram disso? Então, ó, esse triângulo nosso aqui vai ser o triângulo 120, 160 e x. Fala para mim, quanto vale o x? O x vai ser igual a 200 metros. Entenderam, gente? É um triângulo 3, 4, 5, né? Vamos ver se isso é verdade. Se você notar comigo, ó, como é que o 3 vira 12? Esquece o zero, esquece o zero. Como é que o 3 vira 12? Eu multiplico por 4. Então, 3 vezes 4, 12. Então, a proporção daqui para cá é 4. Então, ó, 4 vezes 4, 16, deu certo. E aí, 5 vezes 4 vai dar 20, que é o que apareceu para nós ali, tá? Então, agora a gente sabendo essa informação, 370, mais essa informação, 200, a gente consegue encontrar o ΔS total. E aí, o ΔS total para nós vai ser igual a 570 metros. Outra informação muito importante, vamos destacar ela. Só que a gente ainda não respondeu a pergunta, né?
Vamos responder a pergunta que ele fez para nós. O que ele quer saber? Quer saber o tempo. Lembram disso? Ó, velocidade é igual a distância sobre o tempo. Invertendo aqui a velocidade e o tempo, temos que o tempo vai ser igual a distância sobre a velocidade. Substituindo os valores, o tempo vai ser igual à distância, que é 570 metros, dividido pela velocidade. Ah, velocidade é 1. Então, o nosso tempo aqui vai ser igual a 570 segundos. Entenderam, gente? Tranquilo aí? Belezinha? Então, a resposta é essa, 570 segundos. Beleza? Bora mais um pouquinho? Virando a página aí, gente, na página 20, questão número 9, vamos resolver rapidinho essa questão. Ó, para um medicamento chegar rapidamente a um hospital distante, foram utilizados os seguintes percursos: 100 km de automóvel com uma velocidade escalar média de 100 km por hora. Vou mudar de cor, só para a gente perceber os trechos diferentes. Ele fala assim, ó, mais 1.000 km de avião a uma velocidade média de 250 km por hora. E aí, o nosso terceiro trecho, vou fazer aqui de azul, e mais 150 km de automóvel por uma estrada de terra, mantendo velocidade média de 30 km por hora. Entenderam tudo? Né? Diferenciei as coisas para vocês, para a gente não ficar com nenhuma dúvida. E aí, o que ele fala? Ó, considerando o desprezível tempo gasto nos traslados dos transportes, traslado é quando ele troca, sabe? Quando ele sai aqui do automóvel, vai para o avião, depois do avião ele vai para outro automóvel. Então, desconsiderando esse tempo que ele anda de um móvel para o outro, determine a duração da viagem desse medicamento. Essa aqui é a nossa pergunta. Determine o tempo da viagem desse medicamento. Então, se todo mundo entendeu, o que ele quer saber? Ele quer saber justamente o tempo total. Esse tempo total vai ser o tempo do primeiro trecho da viagem, mais o tempo do segundo trecho da viagem, mais o tempo do terceiro trecho da viagem. Beleza? Vamos diferenciar por cor. Então, ó, primeiro trecho, vamos fazer aqui. Temos aí uma distância de 100 km com uma velocidade de 100 km por hora. E aí a pergunta dele é o tempo. Qual vai ser o tempo da primeira viagem? Tudo bem, gente? Vamos resolver? Já usei bastante com vocês essa fórmula, agora eu vou direto, tá? O tempo, então, vai ser a distância pela velocidade, tudo bem? Já usamos 2, 3, 4, sei lá quantas vezes essa fórmula aqui, mas ó, vamos substituir os valores aqui. Então, o tempo da viagem 1 vai ser igual à distância, que é 100 km, dividido pela velocidade, que também é 100 km. Então, no primeiro trecho, ele vai demorar 1 hora para fazer essa viagem. Pegaram aí comigo? Estão fazendo comigo? Vamos junto, hein, gente? Vamos junto. Eu gosto que vocês fazem junto comigo, vocês sabem disso, né? Mas se você não está conseguindo acompanhar, pausa o vídeo, vai resolvendo. Qualquer coisa, vai na minha frente, resolve antes de mim, depois você volta para conferir todas as respostas, tá bem? Então vamos continuar. Vamos agora para a nossa parte verdinha, que é o 2. Vamos lá para o trecho 2. Ó, o trecho 2. O que ele falou para nós? A distância vai ser 1.000 km com uma velocidade de 250 km por hora. Ele quer saber o tempo, vamos resolver isso aqui direto. O tempo vai ser a distância pela velocidade. Então, substituindo os valores aqui, ó, a distância vai ser 1.000 dividido pela velocidade, que é 250. Então, chegamos à conclusão de que o tempo da viagem 2 é igual a 4 horas. Vamos destacar isso aqui também, tá? Então, tempo da viagem 2, 4 horas. Vamos agora para o nosso pedacinho azul, calcular também quanto foi o tempo. Então, ó, o pedacinho azul, terceiro trecho da nossa viagem. Qual é a distância? A distância é de 150 km. A velocidade que ele desenvolveu foi de 30 km por hora. Ele quer saber o tempo, vamos direto. Tempo é a distância sobre a velocidade, substituindo 150 km dividido por 30. E aí a gente encontra o valor então desse tempo da viagem 3 igual a 5 horas. Pegaram aí comigo, gente? Tranquilo? Estão relembrando tudo? Maravilha. Então, tempo da viagem 3 igual
a 5 horas. Vamos voltar lá em cima para a gente terminar essa questão. O tempo total é igual ao T1, achamos ali, é 1 hora, mais o tempo 2 são 4 horas, mais o tempo 3 são 5 horas. Então, nosso tempo total para essa viagem é um tempo de 10 horas, desconsiderando os translados aí que ele falou para a gente. Tudo bem, gente? Entenderam? Tranquilo? Mais uma questão para a gente fechar? Mais uma questãozinha só. Eu sei que vocês devem estar cansados aí de me ver falando, mas devem estar com saudade de mim. O que é isso? Não é possível, né? Só mais uma questãozinha, tudo bem? Então, bora lá, mais uma questão para a gente se divertir. Vocês não estão se divertindo? Ah, que é isso, gente? Divertido tá ficar em casa, sem fazer nada, sem estudar. Vamos espantar essa ignorância aí. Ó, vamos lá, juntos aqui, ler a próxima questão. Vamos lá? Ainda na página 20, questão número 10. Ó, um carro percorreu 20 km a 60 km por hora e depois 60 km a 90 km por hora, tá? Determine a velocidade escalar média do carro nos 80 km percorridos. Considere que este carro esteve em cada trecho sempre com velocidade constante. A gente sabe que isso é mentira, a velocidade não é sempre constante, mas para a questão ficar bonitinha, ele falou isso para nós. Ó, o que é legal você notar aqui, gente? Essa questão, acho que todo mundo percebeu, ela é dividida em dois trechos, né? Eu tenho, num primeiro momento aqui, eu vou fazer em proporção, mais ou menos, eu tenho 20 km. Esses 20 km ele andou com uma velocidade de 60 km por hora e depois um trecho um pouco maior, ele vai andar a uma velocidade diferente, né? Vamos anotar aqui quais são as informações que ele passou. Ó, eu vou chamar isso aqui de trecho 1 e vou chamar isso aqui de trecho 2. Tudo bem? Trecho 1, trecho 2. No trecho 1, o que a gente sabe? Ele andou 20 km, é a distância, com uma velocidade de 60 km por hora. No trecho 2, ele andou 60 km com uma velocidade de 90 km por hora, tá? Então, essa aqui é a velocidade do trecho 2, essa aqui é a velocidade do trecho 1. Tudo bem, gente? Só que aí, o que ele está perguntando para nós? Vamos parar um pouquinho aqui e refletir sobre isso. O que ele está perguntando para nós? Ele está perguntando qual é a velocidade média. A velocidade média é ΔS total sobre o ΔT total. O ΔS total, ele até falou pra gente já, né? Todo mundo pegou aí, ó. O ΔS total sai aqui, ó. 20 mais 60. Então, o nosso ΔS total sai aqui. E o enunciado mesmo já falou para nós que é 80 km. A questão agora passa a ser quanto vale o nosso tempo total. Para achar o tempo total, eu vou ter que achar o tempo do trecho 1, vou ter que achar depois o tempo do trecho 2 e somar os dois tempos. E aí a gente consegue substituir aqui, né? Porque eu já sei o ΔS total, que é esse cara aqui, achando o ΔT total, deixa eu destacar isso para vocês aqui, né? ΔS total, ΔT total. Então, achando o tempo aqui, somo com o tempo aqui, substituo aqui, e aí é só resolver. Tudo bem, gente? Ó, deixa eu fazer aqui o trecho 1 de vermelho. Vocês já estão cansados, né? Como é que acha o tempo? O tempo não é a distância pela velocidade? Vamos substituir. A distância é 20, a velocidade é 60, simplificando isso aqui, corta aqui, divide por 2, e aí a gente acha um tempo igual a 1/3 de hora. Tudo bem? Vamos guardar essa informação, muito importante para nós. Vamos agora para o segundo trecho, vou mudar de cor, vou fazer de azulzinho com vocês. Então vamos lá, ó, o trecho 2, o tempo vai ser a mesma coisa, a distância pela velocidade, substituindo os valores aqui, a distância 60, a velocidade 90, dá para a gente simplificar aqui também, ó, esse zero com esse zero, tchau, aqui divide por 3, aqui divide por 3, e o nosso valor de tempo aqui vai ser igual a 2/3 de hora. Outra informação muito importante para nós, agora, para a gente calcular o tempo total, simplesmente é só somar, tá? Então, eu vou fazer aqui do ladinho, o tempo total vai ser igual ao T1 mais o T2. Então, substituindo os valores, o tempo total vai ser 1/3 mais 2/3, e aí você já percebeu, né? Pô, você tem 1/3 mais 2/3 de uma pizza, você tem uma pizza inteira, então o tempo total da viagem foi de 1 hora. Outra informação muito importante, destacada aqui para nós. Agora, vamos terminar essa questão.
terminado também a nossa aula. É uma pena, estava gostando, estava me divertindo, mas infelizmente está acabando. Vamos substituir os valores. ΔS total 80 dividido pelo tempo total, que é 1, e aí a gente chega direto na resposta, que é 80 km por hora. Essa é o valor da nossa resposta final. Espero que vocês tenham gostado. Estudem para a prova, revisem isso tudo, leiam a parte espiritual, isso vai ser importante para vocês. Já comentei, a questão 1 tem 2 itens só dessa parte espiritual, então estudem, dá uma lida com cuidado em tudo que a gente viu e bons estudos para vocês. Vou falar pela 28ª vez, sei lá quantas vezes eu já falei, mas manda dúvida para mim. Eu acho que o Facebook é um bom canal de comunicação. Tá bem, gente? Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui, até o fim, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Uma pena que vai ser mais um vídeo. Até logo, gente. Um abraço, obrigado a todos. Até mais.